Fala galera do Hasta La Vista, estamos de volta hoje para falar sobre um clássico dos anos 90, um filme que marcou muita gente aí, de 1994, O Corvo, com o Brandon Lee, que é um dos filmes mais legais dos anos 90 e também, infelizmente, com uma das histórias mais trágicas, né, de bastidores de Hollywood, que foi a morte do Brandon Lee. Fica até o final porque a gente vai relembrar e falar também sobre o que aconteceu, por que aconteceu esse acidente com o Brandon Lee, enfim, vamos fazer aqui uma resenha, relembrar esse filme do Corvo e falar sobre esse dia também. Desgraçado! Eu tô sentindo o cheiro de gasolina. Não, cara! Não! Não! Mas antes de eu continuar, se você está nesse vídeo e não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdos como esse. Toda semana eu lanço vídeo aí. Então, O Corvo é um filme baseado numa história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos foi lançada em 1989. Não era uma história das mais conhecidas, tá? Era uma coisa um pouco mais underground. E, inicialmente, os produtores pensavam até em fazer um musical com esse filme. Foi depois que entrou o Alex Proyas na direção. Alex Proyas, que é o diretor do Eu, Robô, um dos filmes que eu conheço dele. E o Brandon Lee, que já tinha feito Massacre no Bairro Japonês. Esse filme tomou um outro contorno. Quando esses dois entraram no filme, aí começou a se mexer. Os produtores pensaram em fazer a adaptação de outra forma, fazer uma adaptação um pouco mais fiel aos quadrinhos. Esse filme conta a história do Eric Draven, que era um roqueiro que foi assassinado brutalmente, e aí ele é ressuscitado por uma entidade chamada Corvo, né? Um pássaro mesmo, Corvo, ressuscita ele para que ele se vingue dos assassinos que fizeram isso com ele e com a namorada dele. Esse filme deveria ter sido aí o grande ponto de ignição da carreira do Brandon Lee, que era o filho do Bruce Lee, enfim. Ele era muito conhecido por isso, né? Ele tinha essa vontade de se desvencilhar um pouco, não que ele não tivesse orgulho de ser filho do Bruce Lee, mas as pessoas realmente só falavam disso com ele. Inclusive, para fazer esse vídeo, eu vi uma entrevista do Brandon Lee, que ele deu na Austrália lá, que é uma entrevista de 10 minutos, assim, se tem um minuto que os caras falam sobre a carreira do Brandon Lee, é muito, assim, fica o tempo todo perguntando, o seu pai isso, o seu pai aquilo, como era ficar com seu pai, treinar com seu pai. A gente entende que ser filho do Bruce Lee realmente é uma coisa fora do normal, uma coisa que as pessoas têm curiosidade, mas o cara também devia ter isso na cabeça, né, de querer fazer a carreira dele, de querer mostrar que ele não era só o filho da celebridade tentando pegar alguns atalhos ali. E ali na trilha sonora, muito rock alternativo, pro rock grunge, né, o underground ali, com The Cure, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, Nine Inch Nails, enfim, uma seleção finíssima para quem gosta desse estilo de rock, enfim, que também casou magistralmente com o estilo do filme. O visual do filme em si, ele é aquela coisa meio que uma Gotham do Tim Burton, assim, né? Pra quem lembra da Gotham do Tim Burton, lembra um pouquinho aquela coisa sempre com muito pouca luz, enfim, com a saturação das cores muito para baixo ali, e que combina muito com o filme, que combina muito com os quadrinhos. Inclusive, pensaram em fazer esse filme todo em preto e branco, né? Mas aí a distribuidora achou que era demais. Peraí, vamos com calma, não vai ser musical, mas também em preto e branco, aí vocês não querem que a gente ganhe dinheiro, né? E esse filme, ele tem uma outra semelhança, uma outra ligação indireta com o Batman, né? Uma ligação até triste, que é a questão de um dos atores principais, né? No caso do Corvo, o ator principal, não ter visto o filme ser lançado e ter sido aclamado pela atuação, porque assim, o Brandon Lee tá muito bem no filme, ele tá entregue, ele tá visceral, ele tá realmente fazendo aquele trabalho para mostrar que ele tinha potencial, para mostrar que ele era diferente. E uma coisa que nunca foi muito admitida publicamente, mas que a gente vê claramente ali quando assiste o Corvo, e se você pegar para assistir o Cavaleiro das Trevas, é que o Heath Ledger se inspirou no Brandon Lee, ele se inspirou muito claramente no Brandon Lee. Talvez até um pouco na maquiagem, enfim, o pessoal da produção tenha se inspirado, mas ali o visual do Coringa, algumas coisas dele são muito inspiradas nesse O Corvo, são muito inspiradas no Brandon Lee. E aí outra inspiração, essa não foi realmente admitida, mas essa é mais certeza do que o If que é a cena do Eric Draven chegando na reunião dos bandidos, lá no filme do Corvo. Ele chega na reunião dos bandidos exatamente igual o Coringa chega na reunião dos bandidos mafiosos lá de Gotham. Eu vou ver se eu acho até os frames para comparar aqui e colocar no vídeo, porque as cenas são muito parecidas. E, cara, se não foi inspirado, se no Cavaleiro das Trevas o Christopher Nolan não se inspirou um pouco naquela cena, foi uma coincidência assim que nunca vai existir de novo.
Eu vou confessar pra vocês que eu reassisti esse filme pensando que eu não ia curtir tanto mais. Sabe aqueles filmes que você acha que, puta, teve uma época que você curtiu e agora você não vai curtir tanto, assim, você não vai gostar mais tanto das mesmas coisas. Mas eu me surpreendi positivamente, porque esse filme continua muito bom, continua muito bem feito, ele tem uma direção de arte animal, assim, uma coisa que realmente eu gosto muito desse estilo gótico que eles colocam no filme. As cenas de ação são super bem coreografadas, apesar do ambiente ser muito escuro, a fotografia também ajuda e você consegue ver as coisas ali, você consegue entender o que está acontecendo. Tem o Ernie Hudson do Caça-Fantasmas, que está muito bem, eu adoro também tudo que ele faz nesse filme, ele manda bem demais. O Alex Proyas domina muito bem a direção desse filme, o contexto desse filme, a forma como ele finalizou ali, sem a presença do Brandon Lee também, eu acho impressionante, um trabalho de direção muito difícil de se fazer. E é lógico, o roteiro ele tem uma pegada que fica um pouco mais emocional quando você sabe o que aconteceu com o filme, mas de qualquer forma é bastante coerente tudo que acontece. Gosta do casaco? Você matou o Tintin. Ele já estava morto. Todos morreram. Apenas não sabem ainda. E aí a gente chega naquela parte triste da história de bastidores do Corvo, né? Que eu acho uma pena que muita coisa desse filme, muita coisa boa desse filme seja meio que deixada de segundo plano, porque infelizmente tem essa história do acidente que aconteceu com o Brandon Lee, enfim, que foi pra mim um dos acidentes mais estapafúrdios, uma das coisas mais absurdas que já aconteceram no cinema. A história é a seguinte: durante algumas cenas ali do Corvo, a equipe de cenografia, enfim, a equipe responsável ali pelos objetos dentro do filme, eles tinham feito uma cena com uma arma real e com balas de verdade para dar um efeito de realismo, né? Obviamente que não eram balas que seriam disparadas contra alguém, eram balas que seriam disparadas contra alguma coisa inanimada para realmente dar esse efeito de realismo, principalmente os caras poderem fazer alguns close-ups ali. 2 semanas depois, haveria uma cena onde o Eric Draven ia tomar um tiro do personagem Michael Madsen, que agora eu não vou lembrar o nome. E os caras limparam a arma, enfim, colocaram a bala de festim lá, tudo certo, tudo ok. E aí durante a cena, o Eric Draven, o Brandon Lee entraria, ele tinha uma bolsa lá, aquela bolsa cenográfica de sangue, onde seria disparado e aí o sangue jorraria. E aconteceu tudo aparentemente certo, a bolsa estourou, enfim, terminaram a cena ali. Depois que o Alex Proyas cortou a cena, depois que passou um bom tempo, os caras perceberam que o Brandon Lee não estava se mexendo, tinha alguma coisa muito estranha, né? No início os caras acharam que realmente fazia parte da cena, que o Brandon Lee estava ali realmente dentro do personagem, dentro da cena e estava esperando um pouco mais, mas os caras começaram a achar estranho que o Brandon Lee não estava se mexendo e foram lá ver e viram que tinha acontecido uma tragédia. Os caras tinham limpado a arma, os caras tinham colocado as balas de festim, mas ficou uma bala presa no cano da arma, que os caras não viram, os caras da cenografia não viram que havia uma bala presa no cano da arma. E quando houve esse disparo do ator, essa bala foi a primeira que saiu e acabou pegando o abdômen do Brandon Lee. E aí foi um desespero, né? Os caras levaram o Brandon Lee para o hospital, o Brandon Lee passou por uma cirurgia de 6 horas, mas acabou não aguentando e veio a falecer com 28 anos. O Brandon Lee perdeu a vida dentro do set de filmagem, que é uma coisa que realmente muita gente nem consegue acreditar, né? Porque considerando a estrutura americana, a estrutura do cinema americano, você deixar um acidente desse acontecer. Meses depois dessa tragédia, a mãe do Brandon Lee e a noiva dele, né, que inclusive ele ia se casar logo depois que terminasse o filme, elas pediram pro Alex Proyas para terminar o filme. O filme estava praticamente no final, faltava muito pouca coisa, e ele acabou terminando com alguns dublês, enfim, tem algumas cenas ali, acho que principalmente a cena que o Eric Draven volta da morte, que ele vai ver o apartamento dele lá, dá para perceber que é um dublê que tá ali, porque eles não dão muito foco no rosto, né, eles dão muito corte, mostra ele de longe, enfim. Essa é uma das cenas que ele usou dublê. E um desses dublês era o Chad Stahelski, que é o diretor da trilogia John Wick, né? Hoje ele é um diretor já famoso, também foi dublê do Matrix, e ele foi um dos principais dublês para substituir o Brandon Lee nessas cenas que faltavam. Existe uma tese aí na internet, né, de que a cena em que o Brandon Lee falece, enfim, a cena que o Brandon Lee leva o tiro está no corte final do filme. Gente, isso seria muito, mas muito cruel da parte do diretor, da parte da produção, e eles fazerem isso, né? E realmente isso não existe, não aconteceu. Essa cena, ela chegou a ser editada para investigação. Os caras chegaram a mostrar essa cena na investigação. A investigação que no final chegou à conclusão de que realmente foi um acidente, de que foi ali uma falta de atenção, uma grande falta de atenção da equipe de produção, que esqueceu essa bala dentro do cano. Então eles chegaram a essa conclusão de que foi um acidente realmente. Mas logo depois do fim dessa investigação,
pós-produção essa cena foi destruída, até como parte do acordo que eles tinham com a mãe e com a noiva dele. Então esqueçam de procurar essa cena dentro do filme, porque ela não existe. É óbvio que também existem muitas teorias conspiratórias sobre a morte do Brandon Lee, né, por ser uma coisa tão absurda que aconteceu dentro do set, como existem teorias conspiratórias sobre a morte do Bruce Lee, inclusive interligadas essas teorias, mas isso é muita coisa para falar, então de repente, se vocês curtirem, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso. Existe a teoria mais famosa sobre a máfia chinesa, né, sobre a máfia chinesa ter matado tanto o Bruce Lee quanto o Brandon Lee. O engraçado é que o próprio Brandon, ele dá uma entrevista um pouco antes da morte dele, né, durante as filmagens do Corvo, foi essa entrevista que eu falei no início, onde ele fala sobre essa teoria na morte do Bruce Lee. Ele fala que ele não acredita, que ele acha bobagem. Meses depois acabou acontecendo esse acidente com ele no set, e aí interligaram essa teoria da conspiração, inclusive ligando ao ator Michael Madsen, que foi um cara que foi transtornado, traumatizado. Você imagina sendo um ator ali fazendo filme, acho que era um dos primeiros filmes que o Michael Madsen fez, e ele dispara acidentalmente uma arma com uma bala de verdade no companheiro de set dele, no amigo dele. Enfim, o cara ficou traumatizado, ele ficou anos afastado dos filmes, e em 2005 ele deu uma entrevista dizendo que ele tinha pesadelos com isso o tempo inteiro, que ele não conseguia esquecer isso. Existiram 3 continuações desse filme, né, com outros atores fazendo. Aliás, em cada filme foi um ator, inclusive um deles foi o Edward Furlong, que é o John Connor do Exterminador do Futuro 2. Todos esses filmes foram massacrados pela crítica, não deram bilheteria, enfim, até com certa razão, que são filmes bem fraquinhos mesmo. E acho que tem uma coisa que é um pouco mais bem lembrada pelos fãs e pela crítica, que é a série de TV que foi protagonizada pelo Mark Dacascos, né? Acho que na verdade muita gente, quando vai lembrar de continuação do Corvo, até confunde os filmes com a série, porque a série do Mark Dacascos foi mais bem recebida. Ficou durante muitos anos rodando um possível remake do Corvo em Hollywood, né? As pessoas tinham muito essa ideia de que poderiam fazer um reinício do Corvo com outro ator, enfim. Até que em certo momento foi anunciado um remake oficial com o Jason Momoa como o Eric Draven. Inclusive ele chegou a postar no Instagram dele, estava muito animado, e eu acho que seria até uma boa escolha, uma escolha bacana, pelo menos visualmente. O Jason Momoa tem crescido bastante, seria uma oportunidade dele fazer uma coisa diferente ali. Mas em 2018 o Jason Momoa saiu do projeto, porque tanto ele quanto o diretor estavam escalados, porque eles tinham algumas divergências criativas com o produtor do filme, com o dono dos direitos do filme, e a última atualização desse filme é realmente ali de 2018, depois não teve mais nada, não se escalou um outro ator para o lugar, enfim, o próprio Jason Momoa se colocou à disposição para voltar para o filme, desde que eles deixassem o filme acontecer como tinha que acontecer, de uma forma um pouco mais fiel aos quadrinhos. Então vamos esperar aí, é provável que no futuro ainda saia um filme do Corvo, mas talvez não tão cedo quanto se imaginava. É isso aí, esse foi o nosso vídeo aí para relembrar, fazer um review sobre o Corvo, né, do saudoso Brandon Lee. Agora vão aparecer alguns vídeos aqui para você continuar no canal, vídeos com conteúdos semelhantes. Se você gostou do vídeo, aquela história, filho, god damn it, deixa seu like aqui, não custa nada e ajuda a gente a continuar fazendo os vídeos aí. E a gente se vê na próxima. Hasta la vista, tchau!